Olá, bem-vindos a mais um episódio da rúbrica A Mulher que Todo o Homem Quer. Aqui estamos mais uma vez para termos aquela conversa muito agradável. É bom dizer que vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso canal também do YouTube, que é o canal da Unifé TV Portugal. Basta acessar e subscrever aqui a nossa rúbrica porque há tanto assunto bom e hoje vamos falar de um tema muito delicado. Um tema sensível e que, infelizmente, ou nem vale a pena dizer infelizmente, mas que todos nós, é bom sublinhar que todos nós, um dia ou outro, vamos passar, já vivemos e podemos viver novamente, mas que precisamos falar dele, que foi um problema que assolou a vida de uma das mulheres que a senhora descreve aqui na Bíblia, que é a Lia. E a senhora descreve aqui muito bem, eu acho que é bom, não é? Aqui na página 103, quem quiser acompanhar e tem o livro, a senhora fala assim: é com a rejeição, com a indiferença no tratamento ou com o abandono que se criam as maiores feridas emocionais nos seres humanos. E são as feridas feitas na infância ou adolescência as mais difíceis de serem tratadas na fase adulta. E é num contexto familiar injusto que conhecemos Lia. A Lia, para mim, é uma das mulheres mais extraordinárias do Antigo Testamento. É uma figura que marca, pontua a história de todos os seres humanos, porque o que ela viveu de rejeição é o que, em algum momento da vida, todos nós vamos viver. Claro, ela viveu numa escala muito maior, numa intensidade muito grande. A criação de Lia é retratada em Gênesis 29, num contexto familiar que não aparece a figura materna, só aparece o pai. Então, nessa casa vivem o pai e duas filhas. Ela tem uma irmã. E, embora pareça que você ter uma irmã é uma coisa legal, porque é para ser uma companheira, uma amiga, alguém que partilha roupa, que partilha... Que brinca com ela, não é? Que acaba até por ser conivente, confidente de todos os momentos que se vive, dos sentimentos que se tem, mas as duas não têm essa amizade, esse companheirismo. E a Bíblia mostra Lia em desvantagem. Por quê? Ao mesmo tempo que fala que Raquel era muito bela, fala que Lia tinha olhos baços. Então, embora os estudiosos da Bíblia, eles já há muito tempo batalham com respeito a essa expressão, porque ela é muito antiga, é um hebraico muito antigo, mas a gente vê claramente que ela está em desvantagem. Alguns falam que ela era estrábica, outros falam que ela tinha olhos baços, uma visão embaçada. Alguma coisa se passava ali que a colocava numa situação de desvantagem, de inferioridade. Então você imagina uma criança que cresce já sendo comparada, porque era inevitável e as pessoas são muito cruéis quando comparam, né? Mas elas comparam. Facto, isso é real. Então, a irmã muito bonita e ela com esse problema. E um pai que tem um caráter muito ruim. Labão é a figura do trapaceiro. É aquele homem que não tem escrúpulos, que não tem sentimento, que não pensa o que o outro está sentindo a partir disso que eu estou fazendo. Só pensa nele. Só pensa nele. O termo hoje atual seria um narcisista. Eu acho que Labão era bem isso, sabe? É aquele homem que só pensa nos seus interesses e em se dar bem. Tanto é que quando Jacó sai da casa dos seus pais, e ele sai também num contexto difícil, que ele sai fugido. Jacó é desprezado pelo pai e é muito amado pela mãe. Você imagina, ele cresceu nessa situação familiar de ser o segundo, porque o irmão era o primogênito e tudo era para o irmão. O irmão era o preferido do pai. E quando ele sai abençoado, mas fugido de casa, você vê, quando ele chega lá na terra de Harã e é recebido por Labão, era um sobrinho. E Labão não trata como sobrinho, Labão quer tirar vantagem dele. Então, Jacó estava carente, ele está abençoado, mas vamos analisar o contexto humano, porque a bênção não anula a nossa humanidade.
né? Até receber o Espírito Santo. Também, exatamente. Não anula as suas fragilidades, suas limitações, os seus sentimentos, suas emoções. Um homem que percorre quilômetros sozinho, fugitivo, sem saber onde vai chegar, né, o que vai encontrar pela frente. Então, quando ele se depara com Raquel, porque o primeiro encontro dele é ali no poço, com Raquel. Ele olha aquela mulher bonita, ele pensa, é a solução de todos os meus problemas. Eu quero, é tudo que eu quero agora. Tudo que eu quero, né? Só que Raquel tem vários problemas, que nós vamos falar depois. Porque é bonita, mas só bonita, não tem mais nada. É uma beleza sem virtude, é uma beleza sem função, é uma beleza que, sabe, está carregada de inveja, de ciúme, é outra pessoa sem escrúpulos que negocia com a irmã. Exatamente. Né? São coisas que você pensa assim, como pode isso tudo existir dentro de uma família? Pois é, não existem famílias perfeitas. E Lia passa por essa infância difícil. Você pode imaginar o bullying que ela sofreu, né? Porque crianças também não são fáceis, ela deve ter sido ignorada, ela deve ter ficado muito reclusa dentro da tenda fazendo o serviço doméstico, porque ela era primogênita. Eu não sei se você é filha mais velha de uma família, se você entende. Eu sou, e assim, a carga do filho mais velho é muito grande, a responsabilidade que ele carrega é muito grande. E Lia teve tudo isso. E você percebe que já no primeiro momento que Jacó chega ali, ele está apaixonadíssimo por Raquel. Só que pelos costumes daquele povo, daquele tempo, a primeira filha que tinha que se casar. Não era a filha caçula. Mas Labão, sendo lambão, ele vai enganar o sobrinho. Imagina o que ele não fazia com as outras pessoas, porque se ele engana alguém da família, imagina, né, o que ele não é capaz de fazer com os outros. E ele cria uma situação. Labão então falou, você vai trabalhar 7 anos por Raquel. E ele trabalhou. E ele trabalhou, e a Bíblia diz que aqueles 7 anos passaram tão rápido que ele nem se deu conta. Eu gosto muito do texto sagrado, porque os escritores, eles são inspirados por Deus para revelar detalhes e omitir outras coisas que não são importantes. Então, quando a Bíblia fala que 7 anos se passaram como nada, é porque realmente Jacó amava tanto, desejava tanto estar com Raquel, que ele não viu o sol nascer e o dia, né? O sol se pôr e ele trabalhando. O trabalho do campo, o trabalho com ovelhas é muito pesado. Mas ele não viu isso. Então, quando chegou o grande dia do casamento, eles davam banquetes, normalmente demorados, banquete de 1 semana, e todos ali comendo, bebendo, e Labão teve ainda a astúcia, vamos embebedar Jacó, porque ele tinha um plano, né? Ele tinha um plano, porque Jacó, em momento algum, amou Lia, desejou Lia, ele só tinha olhos para Raquel. Você imagina um homem que trabalha 7 anos para ter uma mulher. Se eu não vejo traço de ser um homem poético, mas até na sua... Exatamente, na sua entrega. E na sua entrega ele deve ter pensado em muitas poesias, porque ele queria aquela noite. Um homem a trabalhar 7 anos. É um amor muito grande, né? Então, nos dias atuais é uma coisa impensável. E aí, quando chega na noite de núpcias, as mulheres elas iam para o casamento com véus, muitos véus. Ninguém, né? via a cara delas. Ninguém via o rosto. Eu sei que essa história hoje, né, é muito diferente. Ultrapassada, mas... Por isso que a gente precisa contextualizar. Exatamente. Então, quando eles entraram na tenda, imagina, a gente não sabe se Lia já sabia de todo esse plano, mas mesmo sabendo, ela teria que obedecer ao pai, ela conhecia o pai que tinha. Então ela imagina a dor dela, porque ela foi rejeitada durante toda a infância e ela sabia que seria rejeitada agora no momento mais especial de uma mulher, não é? Porque o casamento é o sonho de toda mulher. Ela sonha com a entrada ali, com os convidados vendo nosso casamento de hoje, tem lá o vestido de noiva, os convidados, a decoração, as fotos. Ela sonha com tudo aquilo, a noite de núpcias, a atenção exclusiva do marido.
né? Agora, é aí, Dona Núbia, que realmente ela se depara com a maior rejeição. A maior dor da vida dela vai acontecer agora. Exatamente, porque nós percebemos aqui uma insensibilidade da parte do pai, que às vezes acontece muito entre famílias. Insensibilidade de não saber como ajudar, ou então só pensar, quando a pessoa só pensa nela e não sabe como ajudar quem está do seu lado, o seu filho, o seu irmão, seja quem for. Nós percebemos aqui que Labão, ele não pensou em momento algum. Não pensou na dor da filha. Empurrou a filha para os braços de um homem que não a amava, e ele sabia que ele não a amava. Um pai fazer isso... Ele não pensou na dor de nenhum dos três, porque exato. Jacó ia sofrer, Raquel ia sofrer, e Lia ia sofrer. Um homem muito insensível, né? Por isso que eu coloco nesse capítulo que o mundo não é justo. As pessoas que ficam, às vezes, sabe, se vitimizando o tempo todo e reclamando, porque refilar hoje, mais do que nunca, é moda, né? Então as pessoas tomam aquela atitude assim de reclamar da vida. Mas a vida é o que é, e ela não é justa. Mas Deus é justo, e isso é maravilhoso. E Deus é maior que a vida, Deus é maior que a sua família, Deus é maior do que o seu contexto familiar, Deus é maior do que todas as coisas que acontecem conosco, né? Ele é maior. Então, quando Jacó estava ali, na noite de núpcias, bêbado, mas estava tendo as núpcias dele, com certeza, dentro de Lia devia estar uma batalha tremenda, porque ela sabia que aquele momento iria terminar e que aquele véu seria levantado. E que ele iria ver a realidade. E que ele iria ver a realidade, e essa realidade iria trazer ainda mais rejeição para ele. E foi exatamente o que aconteceu. A novela Gênesis retrata um pouco ele saindo da tenda revoltadíssimo. Né? É verdade. E aí deixou Lia com o coração esmagado, porque ela entregou a sua virgindade, ela se entregou como mulher, ela entregou o seu coração, ela entregou todos os seus sentimentos, todo o seu afeto, porque ela amava Jacó. Raquel era apaixonada por tudo que envolvia aquela situação, mas você vai ver que ao longo da vida ela não tinha esse amor por Jacó. Ela não tinha. Jacó amava Raquel, mas Raquel não amava Jacó assim, porque se ela amasse, ela não o tratava como ela o tratou a vida toda. Né? E há tanta espécie de rejeição hoje em dia. As pessoas enfrentam muitas rejeições, e a senhora fala uma coisa aqui tão interessante no livro, para terminarmos este episódio, que está muito bom. A senhora diz assim, que eu até sublinhei e ainda escrevi, importante guardar, porque é para a nossa vida, e isto, nós sabemos que não estamos imunes às rejeições. Nós é que temos que nos fortalecer, nós é que temos que estar bem interiormente e pensar que a qualquer momento a rejeição bate de frente connosco, nós vamos ter que encará-la. Agora, como é que eu estou? Isso é que é importante avaliar. Eu preciso estar forte. E o Senhor diz assim, aqui, boa parte da rejeição que sofremos ou que ainda vamos sofrer não foi ou não será intencional. E isto aqui deixa-nos a pensar. A senhora fala tanta coisa boa aqui sobre a forma como devemos olhar a rejeição e tratar dela da maneira como deve de ser, com maturidade. Porque não há como você impedir esse processo. Os pais podem tentar proteger os seus filhos de todas as formas, para que eles não sofram, mas não tem como você criar uma redoma. A rejeição dolorosa pode acontecer dentro de casa, pode vir através da ausência de um pai, ou da negligência de um pai, ou da predileção que o pai tem por um determinado filho. Isso acontece muito nas famílias. Ou o pai que resolve sair de casa por causa de uma aventura amorosa e deixa os filhos sentem isso, né? Mas se essa rejeição não acontece dentro de casa, ela vai acontecer lá fora. Então, o que nós temos que fazer, eu digo pais, é preparar os nossos filhos para enfrentar essa realidade do mundo. Nós vivemos num mundo quebrado, injusto, um mundo que é mau. Então eu preciso ser forte para enfrentá-lo. Se nós formos frágeis num mundo que não tem piedade, não tem misericórdia, é claro que eu vou me machucar. Então eu preciso estar à altura para viver aqui. E se os pais não podem proteger esses filhos, eles têm que dar um estofo espiritual para que eles suportem
tranco da vida, né? Porque só Deus, Luísa, nos dá estrutura para passar pela rejeição sem criar os traumas. E porque Ele também não entende. Ele foi o mais rejeitado. Sim, o Senhor Jesus. Ele é o mais rejeitado. É. Você lê lá em Isaías 52 que Deus é blasfemado todos os dias, o nome dele é blasfemado todos os dias, ele fala isso. Então, ele foi, ele é e ele será para sempre rejeitado pelos que estarão no inferno, estão e estarão no inferno. Porque o inferno não vai mudar o caráter e a predisposição das pessoas de pecar. Então elas vão continuar odiando a Deus e rejeitando a Ele. Né? E o filho dele foi odiado quando esteve aqui. Então nós precisamos nos preparar para a rejeição. Não deixe que a rejeição crie traumas e feridas e que você passe a olhar o mundo com as lentes dessa mágoa, dessa tristeza, da amargura. Porque um coração machucado assim é um coração infeliz. É um coração que não consegue se dar bem em nenhum relacionamento. Normalmente essas pessoas que são machucadas na infância e não são curadas, elas vão levar isso para a vida adulta e ficam extremamente carentes. Elas se entregam a relacionamentos abusivos, né? Elas se sujeitam a coisas que não deveriam se sujeitar. E é a história de Lia, né? Mais para frente, com as suas gravidezes, né? Ela vai ficar ali. E nós vamos contar aqui mais sobre isso. Gostaríamos de estar aqui, não é? A conversar muito mais neste episódio, mas eu acredito que já fica aqui bem esclarecido. Tudo o que foi mencionado, tenho a certeza absoluta que vai ajudar a cada um que está a acompanhar este episódio de hoje, mas só gostaria de fechar com algo que a senhora diz que também falou muito comigo. Este livro é uma riqueza, portanto, aqui está. Então, se a rejeição que sofremos foi intencional ou não, precisamos desenvolver força para enfrentar todo o tipo de dor, pois ninguém é poupado do sofrimento neste mundo. Por isso, não dá para ser de porcelana num mundo cruel. Nunca. Então, assim ficamos com este pensamento, com este trecho, e regressamos no próximo episódio. Um forte abraço para todos.